alunos, vamos falar aqui agora a respeito das potências da soma de dois termos, tudo bem? Bom, pessoal, para quem está acompanhando os vídeos anteriores, viu que eu já fiz aí com vocês, né, o quadrado da soma de dois termos. Eu fiz também, tá, pessoal, o cubo da soma de dois termos, correto? E eu não comentei com vocês, pessoal, como é que se faz a quarta potência da soma de dois termos. Tão pouco, tá, pessoal? Eu comentei com vocês como é que nós resolvemos aqui, né? X mais y elevado a 5, x mais y elevado a 6. Ou seja, pessoal, a quinta potência da soma de dois termos, a sexta potência da soma de dois termos e assim por diante, certo, galera? Bom, pessoal, existe inclusive na matemática um conteúdo, né, que a gente aborda, né, justamente para explicar essas situações, que é o famoso binômio de Newton, que é quando a gente consegue resolver aqui, né, pessoal, de maneira bem tranquila, quanto que dá o x mais y elevado a 5, o x mais y elevado a 6, o x mais y elevado a 7 e assim por diante, certo? Bom, pessoal, só que o meu objetivo aqui, né, nesta aula, não é falar do binômio de Newton, certo? Eu quero dar aqui um outro enfoque para vocês, certinho? Bom, pessoal, vamos supor aqui, tá, que nós tenhamos aqui o x mais y ao quadrado. Nós já sabemos, né, pessoal, que fazer o x mais y ao quadrado é a mesma coisa que eu pegar aqui, ó, o x ao quadrado mais duas vezes o x vezes o y mais o nosso y ao quadrado, certo? Beleza. Bom, pessoal, eu sei que fazer o x mais y ao cubo é a gente fazer assim, ó, x ao cubo mais 3x ao quadrado y mais 3xy ao quadrado mais y ao cubo, não é isso? Beleza. Bom, pessoal, e eu não mostrei para vocês, né, como é que a gente calcula aqui, né, a quarta potência do nosso x mais y, não é isso? Tá, pessoal, mas esse resultado ele dá x elevado a 4 mais 4x ao cubo y, certo? Mais 6x ao quadrado y ao quadrado mais 4xy ao cubo mais y elevado à quarta potência. E aí você vem aqui e me pergunta assim, professor, como é que você chegou nesse resultado? Bom, pessoal, percebam aqui que o x mais y elevado a 4, primeiramente eu posso reescrevê-lo assim, ó, x mais y elevado a 3 vezes x mais y, concorda com essa ideia? Ou posso fazer aqui o contrário também, né? Colocar assim, x mais y, né, vezes no meu x mais y elevado a 3, correto? Então posso fazer isso. Bom, pessoal, vejam então que eu tenho aqui assim, ó, x mais y, certo? Vezes... Agora, pessoal, o meu x mais y ao cubo não é justamente esse resultado? Então, eu posso colocar assim, ó, x ao cubo, certo? Mais 3x ao quadrado y, certo? Mais 3xy ao quadrado, ok? Mais o meu y ao cubo, beleza? Agora, percebam, pessoal, que o meu x, ele tem que multiplicar esse carinha, tem que multiplicar esse carinha, tem que multiplicar esse carinha e tem que multiplicar ali, tá, pessoal? Este outro carinha aqui, correto? De forma, então, pessoal, que eu vou ter a seguinte situação aqui, ó, x vezes x ao cubo, o que que isso vai dar, pessoal? Isso vai ficar assim, ó, x à quarta, concordam? Bom, pessoal, x vezes o 3x ao quadrado y, vai ficar assim, ó, 3x ao cubo y, beleza? X vezes 3xy ao quadrado, vai ficar assim, ó, mais 3x ao quadrado y ao quadrado, beleza? E x vezes y ao cubo, pessoal, vai ficar assim, ó, x y ao cubo, maravilha? Agora, pessoal, percebam que a mesma situação vai acontecer com o y, né? O y vai ter que multiplicar aqui o meu x ao cubo, que vai ter que multiplicar esse carinha, que vai ter que multiplicar esse carinha, que vai ter que multiplicar esse outro carinha, correto? De forma, pessoal, que nós vamos ter assim, ó, y vezes x ao cubo, vai ficar assim, pessoal, x ao cubo y, beleza? E y vezes 3x ao quadrado y, vai ficar assim, ó, 3x ao quadrado y ao quadrado, certo? E y, tá, pessoal, vezes o 3xy ao quadrado, vai ficar assim, ó, mais 3xy ao cubo, certo? E para finalizar, pessoal, y vezes y ao cubo, vai ficar assim, ó, pessoal, y elevado à quarta, certinho? E aí, pessoal, percebam então que este carinha aqui, olha, eu posso operar justamente com esse carinha aqui, correto? Maravilha. E este carinha aqui, pessoal, o 3x ao quadrado y ao quadrado, eu posso operar com esse 3x ao quadrado y ao quadrado, certo? E, pessoal, esse xy ao cubo, eu posso operar com esse 3xy ao cubo. De forma, tá, pessoal, que nós vamos ter aqui, então, ó, o nosso x elevado a 4 mais, pessoal, esses em amarelos, né, vai ficar aqui, ó, 4x ao cubo y, certo, pessoal? Os destacados em azuis, vai ficar assim, ó, 6x ao quadrado y ao quadrado, certo? E os destacados em rosa, né, pessoal, fica assim, ó, mais 4xy ao cubo, certo, galera? Ao cubo, mais o nosso y elevado a 4. Percebam então, pessoal, que esse resultado aqui, ó, certo? É exatamente o que eu coloquei aqui, beleza? Agora, professor, qual que é a importância disso? Beleza. Bom, pessoal, eu estou falando tudo isso aqui para vocês, certo? Tudo isso aqui para vocês, para que vocês entendam aqui uma situação bem interessante, certo?
Olha só, galera, se eu olhar ali para o meu quadrado da soma de dois termos, certo? Se eu olhar para esse carinha aqui, ok? Bom, galera, se você olhar para esses dois primeiros elementos aqui, o que você vai perceber em relação a esses dois elementos? Você vai perceber aqui, tá, pessoal, que no x mais y ao quadrado, certo? No x ao quadrado, tá, pessoal, mais 2xy, você vai perceber, tá, pessoal, que o nosso x, ele é um fator comum em evidência. Vocês estão percebendo que o x aparece nos dois elementos? E aí percebam, então, pessoal, que aqui ó, eu posso colocar o x em evidência, de forma que vai ficar assim, ó, x vezes x mais 2y, certo, pessoal? Mais o meu y ao quadrado. Percebeu essa situação? Galera, se você vier aqui para o nosso x mais y ao cubo, preste atenção, ó, x mais y ao cubo, certo? Galera, se você prestar atenção aqui, ó, olha só o que nós vamos ter. Em todos esses elementos aqui, certo? Nós vamos ter um elemento x. E eu vou poder colocar o meu x em evidência. De forma que vai ficar assim, ó, pessoal, x, que multiplica aqui, pessoal, o meu x ao quadrado, certo, pessoal? Mais o meu 3xy, certo, galera? Mais o meu 3y ao quadrado, ok? E aí fechou o parêntese, mais o meu y ao cubo, certinho? E aí percebam então, pessoal, que eu consegui colocar aqui, ó, em todos esses elementos o meu x em evidência, certinho? Tá. O mesmo aconteceu ali, né, no nosso quadrado da soma. Agora, pessoal, se você prestar atenção, vai dar para fazer a mesma coisa, certo? Aqui no nosso x mais y elevado a 4. Galera, se você prestar atenção aqui, ó, em todos esses elementos, certo? Eu tenho o meu x e eu consigo colocar o meu x também em evidência aqui, correto? De forma que eu vou ter assim, ó, x mais y elevado a 4, galera. Olha só o que vai acontecer ali. Vai ficar assim, ó, x que multiplica quem? X elevado a 3 mais 4x elevado ao quadrado y mais 6xy ao quadrado, certo? Mais 4y ao cubo, fechou ali, tá, pessoal? Mais o meu y elevado a 4. Agora percebam então, pessoal, que o meu x está aqui em evidência em todos esses elementos, certinho? Tá, galera, então vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, toda vez então que eu tenho uma potência da soma de dois termos, correto? O que a gente vai observar aqui, galera? Nós vamos observar então, tá, que nesses elementos aqui, ó, certo? Eu consigo colocar o x em evidência, correto? O primeiro elemento eu consigo colocar ele em evidência. E isso vai significar pra gente então, pessoal, que toda essa parte aqui, tá, galera? Toda essa parte, ela é um múltiplo do primeiro elemento. Quando eu faço isso aqui, pessoal, consigo colocar o x em evidência, o que eu estou querendo dizer? Que tudo isso aqui pra mim, certo? É um múltiplo do primeiro elemento, ou seja, é um múltiplo de x, certo? Galera, quando eu coloco x em evidência em todos esses carinhas aqui, o que eu estou querendo dizer? Que toda essa parte é um múltiplo do primeiro elemento, ou seja, do x. Bom, pessoal, então vejam que quando eu conseguir colocar o x em evidência aqui, ó, lá no meu x mais y elevado a 4, o que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Eu estou querendo dizer que toda aquela parte ali, ó, representa um múltiplo do primeiro elemento, ou seja, um múltiplo do x, correto? Agora, outra coisa interessante. Pessoal, vocês perceberam que em todas essas situações, quando eu coloquei lá o nosso x em evidência, ficou sobrando o último carinha? O y ao quadrado, o y ao cubo e o y elevado à quarta? Pessoal, percebam aqui também que aqui, olha, eu tinha x mais y ao quadrado e o último carinha é um y ao quadrado. Vejam que aqui tem aqui um x mais y ao cubo e o último carinha é um y ao cubo. E percebam, pessoal, que eu tenho aqui ó, o x mais y à quarta e o último carinha é um y elevado à quarta. Professor, o que você está querendo dizer com isso? Galera, eu estou querendo dizer para vocês o seguinte. Se vocês tiverem assim, ó, um x mais y elevado, por exemplo, a 30, tá? Pessoal, o que isso significa, tá? Que eu vou ter aqui um monte de elementos, certo, pessoal? Que eu vou ter aqui um monte de elementos, certo? Que eu não sei quem são esses elementos, eu não sei qual é esse número, mas eu tenho certeza que eles são múltiplos do x, correto? E eu sei que o último carinha aqui, então, ó, vai ser um y elevado a 30, certo? Essa certeza eu tenho. Então, ó, de novo. Pessoal, se você tem assim, ó, x mais y elevado a 30, o que você sabe? Nós sabemos, então, pessoal, que todos os números que eu encontrar aqui, certo? Todos eles serão múltiplos de quem? Do primeiro elemento, que é o nosso x, certo? E eu sei que o último carinha vai ser um y elevado a 30, certo? Então, ó, y elevado a 30. É disso que eu sei, certo? Bom, pessoal, a gente consegue pensar de maneira semelhante também se a gente olhar de maneira contrária. Correto? Olha só, pessoal, o que eu posso fazer aqui? Olha, se vocês pensarem aqui, ó, nesses dois últimos elementos, vocês podem perceber ali que eu consigo colocar o y em evidência naqueles dois últimos elementos, certo?
Se vocês observarem esses três carinhas aqui também, tá, pessoal? Esses três últimos, né? Eu consigo colocar o y em evidência ali também. Se nós observarmos aqui, pessoal, nesta parte aqui, ó, eu também consigo colocar o meu y em evidência. Tá, o que que isso significa, pessoal? Vejam bem. Significa que lá no quadrado da soma de dois termos, né, eu vou ter que o primeiro termo está elevado ao quadrado mais todo o restante, tá, pessoal? Eu consigo colocar um y em evidência. Isso significa, então, pessoal, que toda essa segunda parte ali, ó, ela é um múltiplo do segundo elemento, ou seja, um múltiplo de y. Tá, ali no meu cubo da soma de dois termos, pessoal, o que que eu consigo fazer? Eu vou ter ali um x ao cubo, mais, aí vejam, pessoal, que eu vou colocar o y em evidência. Ou seja, galera, eu vou ter um x ao cubo, certo? E toda a outra parte vai ser um número múltiplo de y, certo? Muito bem. E o mesmo vai acontecer ali, pessoal, com o meu x elevado à quarta, né? Com o meu x mais y elevado a 4. Eu vou ter assim, ó, x mais 4, e eu vou colocar toda aquela parte ali em evidência, eu vou colocar o y em evidência. O que que isso significa, pessoal? Que eu vou ter aqui, ó, um carinha, né? Um x elevado a 4, e todo o meu restante vai ser um número múltiplo do segundo elemento, ou seja, um múltiplo do número y, tá? Bom, galera, então se liga nessa ideia, tá? Porque ela é bastante interessante para a gente poder resolver aqui alguns tipos de exercícios que eu vou colocar aqui agora para gente, para você ver como é que é a aplicação prática, né, desse negócio, ok? Continue aqui para a gente poder ver como é que isso funciona na prática, beleza? Bom, pessoal, para que a gente consiga entender, então, tudo isso que eu acabei de falar sobre potências da soma de dois termos, vamos ver aqui esse exemplo, tá, galera? O exercício diz o seguinte: o número 5 elevado a 2011 mais 2 vezes 11 elevado a 2011 é um múltiplo de 2, 3, 5, 7 ou 11? Galera, vejam bem, olha só o tamanho do nosso problema. Pessoal, nós temos aqui, 5 elevado a 2011, certo? Mais 2 vezes o 11 elevado a 2011. Galera, preste atenção. Resolver qualquer uma dessas potências, obviamente, é inviável, né? Não tem como a gente resolver esse negócio, correto? Tá. Professor, então como é que eu vou proceder para poder resolver esse exercício? Bom, galera, vejam que aqui, ó, eu tenho um 5 elevado a 2011 e eu tenho aqui um 11 elevado a 2011. Tá. Bom, pessoal, percebam que este 11 aqui, ó, eu consigo mexer com ele, certo? Eu consigo escrever esse 11 justamente como a soma de alguém relacionado com esse 5. Concorda com essa ideia? Por exemplo, quanto que é 6 mais 5? Eu sei que isso dá 11, não é verdade? Então a estratégia que eu vou utilizar é justamente essa, tá, pessoal? Eu vou escrever aqui, ó, 5 elevado a 2011, beleza? Mais 2 vezes. E agora, pessoal, esse 11 eu vou escrever ele assim, ó, 6 mais 5 elevado a 2011, certinho? Tá. Agora vejam, tá, que eu tenho aqui, tá, pessoal? Se você voltar aqui e olhar aqui para o nosso quadrado da soma de dois termos, cubo da soma de dois termos, quarta potência da soma de dois termos, você fala assim, professor, resolver uma quarta potência da soma de dois termos já dá um pouquinho de trabalho. Imagina eu tendo também que resolver isso aqui elevado a 2011. Percebam também que essa ideia ela é inviável, né? A gente desenvolver ali, né, 6 mais 5 elevado a 2011. Tá. Bom, pessoal, mas tem uma ideia aqui bastante interessante, né, que eu estava explicando para a gente poder resolver esse exercício. Galera, quando eu tenho essa situação aqui, ó, 6 mais 5 elevado a 2011, o que que eu sei apenas desta parte? Galera, eu sei o seguinte, ó, vamos parar aqui agora e vamos pensar apenas no 6 mais o 5 elevado ao 2011. Bom, galera, eu sei o seguinte, que quando eu desenvolver isso aqui, né, se eu conseguisse desenvolver essa ideia, eu saberia o seguinte, que este 6 aqui, ó, eu consigo colocar ele em evidência, certo? Eu consigo colocar esse 6 aqui, ó, em evidência, certo? De forma que tudo que vai ter aqui dentro vai ser um múltiplo de 6. Concorda com essa ideia? Beleza. Mas este nosso segundo elemento é elevado a justamente quem, pessoal? É elevado a 2011, certinho? Então vejam, pessoal, que eu vou ter aqui, ó, um 5 elevado a 2011, certo? Bom, pessoal, então percebam que eu não sei quem é esse carinha. Então não dá para saber. Mas eu sei que ele é um múltiplo de 6, certo? E esse carinha aqui, pessoal, que eu não conheço, né? Nós vamos chamá-lo então aqui de um número, certo? Que eu vou chamar aqui de um certo número K, beleza? Então vou colocar aqui que esse é um certo número K. E percebam, pessoal, que esse número aqui é um número gigante, né? Muito bem. Mas esse número gigante, ele é um múltiplo de 6, beleza? Então, pessoal, de modo que eu vou ter assim, ó, 6K, certo? Mais o nosso 5 elevado a 2011, beleza? Bom, pessoal, então vejam bem.
Então eu sei que tudo isso aqui, tá, galera, pode ser transformado num número que é múltiplo de 6 mais o 5 elevado a 2011. Bora voltar para isso aqui então. Então, pessoal, percebam que eu tenho aqui então o nosso 5 elevado a 2011, certo? Mais o 2 vezes quem, pessoal? O 2 vezes o 6, né? Vezes o nosso K ali, vamos colocar só 6K aqui, tá, pessoal? Essa multiplicação a gente pode omitir. Mais, tá, pessoal? O nosso 5 elevado a 2011, beleza? Agora, pessoal, percebam que esse nosso 2, ele está multiplicando aqui, não tá? Então, vou multiplicar, aplicar a propriedade distributiva. Vai ficar assim, pessoal, 5 elevado a 2011, certo, galera? Mais, pessoal, quanto que é 2 vezes o nosso 6? Vai dar 12. 12 vezes o K. E lembre-se, pessoal, que o K é aquele número gigante ali, certo? Que foi colocado em evidência. Mais, tá, pessoal, o nosso 2 vezes o 5 elevado a 2011, beleza? Muito bem, então tá aqui. Agora, pessoal, percebam que nós temos aqui, ó, 5 elevado a 2011, mais 2 vezes 5 elevado a 2011, né, pessoal? Dá pra gente operar esses carinhas, ou seja, eu posso colocar aqui, pessoal, 3 vezes o 5 elevado a 2011, concorda com essa ideia? Mais o meu 12K, ok? Agora, pessoal, percebam, tá? Que neste carinha e que neste carinha, o 3, ele é um fator comum em evidência. Né? Concorda com essa ideia? Que eu consigo colocar aqui o meu 3 em evidência? Então, pessoal, vejam que colocando 3 em evidência, vai ficar assim, ó, 3, que vai ficar assim, ó, que multiplica o 5 elevado a 2011, mais... Pessoal, quanto que é 12 dividido para 3? 4. 4 vezes o K, concordam? Agora, pessoal, prestem atenção. Se eu conseguir colocar isso aqui tudo, tá? Dentro de um parêntese, e tem esse 3 multiplicando o parêntese, ou seja, o 3 ele é o fator comum em evidência, o que isso significa, galera? Significa que todo esse número aqui, ó, ele é um múltiplo de quem? Ele é um múltiplo de 3. O que faz da nossa alternativa letra B, pessoal, a nossa alternativa correta, certinho? E vejam, pessoal, que o desenvolvimento desse exercício ele só foi possível, tá? Graças à interpretação de que a gente olhasse para essa situação e falasse aqui, ó, toda essa parte aqui, ó, né, eu consigo colocar ela em evidência e eu sei que ela é um múltiplo do primeiro elemento. E eu sei que o último carinha que sobrou aqui é justamente o nosso segundo elemento elevado ao expoente n, que nesse caso aqui é o 2011. Então vejam, pessoal, que esse exercício só foi possível graças a esse raciocínio, beleza? Se liga nessa ideia porque ela é muito importante, né, para a resolução desse tipo de problema.